Olá, alunos, bom dia. Vamos falar um pouco sobre humanismo, um pouco sobre o classicismo, e se não der tempo, se eu ver que está se alongando muito, a gente fala sobre trovadorismo na sala, ou então passo para o trovadorismo para o próximo bimestre, ok? Vou fazer a transmissão de um slide para que vocês possam acompanhar comigo, devagar aí, vamos lá. Agora foi. Então, quando a gente pensa no início da literatura, né, quando a gente já conhece todas as partes do que é drama, o que é teatro, a gente passa, né, a gente faz uma transição aí para essas primeiras manifestações literárias brasileiras que ocorrem no período colonial. Então, para dar uma referência melhor para vocês, a gente fala um pouco sobre a Divina Comédia, de Dante Alighieri, e a sua obra ela sugere que contém explicações para a vida e a morte. Essa, essa nova maneira de representar a importância do ser humano, ele sinaliza justamente o surgimento de uma nova mentalidade. Então, essas transformações elas começam a ocorrer na Europa no fim da Idade Média, né? A vida das cidades ela é retomada e o comércio ele se intensifica, provocando uma maior interação entre pessoas de diferentes segmentos da sociedade. E ao surgimento da burguesia. Na Itália, no século XIII, mais ou menos, as cidades-estados que começam a se desenvolver no norte do país, elas se tornam muito prósperos, né? São prósperos centros de comércio, de bancos, Roma, Milão, Florença, Veneza, Pádua, Bolonha, Gênova. Eles dominam o comércio marítimo com o Oriente e controlam a economia mercantil. Então, a gente vai vendo que, assim, eu já pulei para o século XIII, mas o slide ainda está falando do século 16, que eles servem de referência, às vezes, para os nossos escritores brasileiros tocarem as suas obras em cima do que é feito. Então, a gente vê aí século XII, século XV, né, a era medieval portuguesa, que a gente fala um pouquinho do trovadorismo, que é a época dos trovadores, aqueles homens que cantam a história. Muito importante, fixem na cabeça isso, são os cantores da história. Existe a poesia lírica, a poesia satírica, a prosa, o teatro e as cantigas. Então, aí eu fiz um parâmetro, né, da cantiga do amor, cantiga do amigo, eu vou explorar isso mais um pouquinho para vocês com relação ao trovadorismo em Portugal, mas eu gostaria mesmo de empreender agora sobre humanismo e classicismo, tá? Então, o que é o humanismo? O humanismo é um novo olhar para o mundo. O humanismo foi um movimento artístico e intelectual que surge na Itália no final da Idade Média, né, século XIV, mais ou menos, e alcança a plena maturidade no Renascimento. O foco dos humanistas era o ser humano, o que os afastava do teocentrismo medieval, né? Então, a gente estava resgatando, assim, uma visão antropocêntrica que era característica da cultura greco-romana, greco-latina. Então, entendam como o antropocentrismo é a atitude ou a doutrina que considera o ser humano o centro ou a medida de todas as coisas, tá? Então, em que consiste o projeto literário do humanismo? O humanismo, gente, ele vai representar um momento de transição entre esse mundo medieval e o mundo moderno. Por esse motivo, o projeto literário humanista não tem características completamente definidas. O velho e o novo, eles convivem, eles se misturam, provocando uma tensão que vai se evidenciar na produção artística e cultural. Então, em linhas gerais, essa produção ela vai ser marcada por esse abandono de subordinação absoluta à Igreja Católica e pelo resgate dos valores clássicos como consequência do estudo das obras greco-latinas, ganhando força, né, um olhar mais racional para o mundo. Ele procura na ciência uma explicação para os fenômenos que até então eram atribuídos a Deus. Quando a gente fala sobre os agentes do discurso, nesse contexto de produção da literatura humanista, é o mesmo do trovadorismo, tá, gente? As cortes, os palácios, a função principal da literatura era promover a diversão e o prazer da aristocracia. Então, assim, por volta de 1470, Gutenberg cria a prensa
e revoluciona essa produção de livros na Europa, fazendo com que a cultura oral ela comece a perder espaço para a cultura escrita. Essa mudança no contexto de circulação das obras permitirá que escritores e poetas eles explorem novos recursos de linguagem que não dependem da oralidade da memória, como acontecia até então. E quem é o público do humanismo? O público das trovas e canções produzidas durante o humanismo é essencialmente o mesmo das cantigas dos trovadores, ou seja, os nobres, porque aos poucos o perfil desse público ele começa a mudar. Com o investimento da burguesia na aquisição de cultura, com a maior facilidade de produção e circulação de livros, o maior número de pessoas passa a ter acesso a essa produção literária, que antes era restrita aos ambientes da corte. Então, essa mudança, ela mesmo sendo lenta, ela vai sendo consolidada durante o Renascimento. Aí existe um quadro comparativo entre o trovadorismo e o classicismo, né, quanto ao conteúdo, a forma universal, racional, nacional, como ela é tratada, tá? Aí o quiantismo no Brasil, ele passa a veicular a partir do século XVI, é uma literatura de informação que está em expansão. A narração e a descrição das viagens são os primeiros contatos, né, com a terra que os brasileiros passam a relatar. Os temas sempre são muito usuais daquela época: índios, belezas naturais, origens históricas. E ainda assim existe a literatura de catequese, José de Anchieta, os poemas, os hinos, né, as canções, os autos, que essa literatura voltada mais para essa parte religiosa, tá? A parte de barroco e arcadismo, nós veremos a partir do terceiro e quarto bimestre, só estou passando um pouquinho, volta para cá para a gente conversar, na imagem some e volta. Então, assim, o que vocês devem ter em mente é que vai ser cobrado um pouquinho de classicismo e um pouquinho de humanismo na prova. Eu vou deixar o trovadorismo um pouquinho de lado, a gente deixa isso para o terceiro bimestre e a gente volta a conversar durante o Meet para a gente tirar as nossas dúvidas. Não esqueçam de anotar as dúvidas de vocês quando verem o vídeo, quando lerem o material, para que a nossa aula possa ser mais dinâmica e a gente possa aproveitar um pouquinho mais dela também, tá? Um abraço para vocês, gente. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.